O que pretendo agora é fazer um exercício de análise em que convoco uma legião de autores, todos alinhados ao que, em vez de escola, prefiro chamar de o coro francês da análise de discurso. Como o tempo é curto, nem sempre vou citar páginas, obras e ocasiões em que este ou aquele autor abre a chance para eu fazer a análise que devo ensaiar aqui. Quem me conhece falando, escrevendo, dando aula, já sabe que por trás da minha voz muitas outras falam. Vou direto ao ponto. Começo então por esquadrinhar ou localizar o objeto da minha análise. Ele se coloca na cena política de um Brasil hoje em ruína. Estando eu já há quase 90 dias em isolamento, tenho acompanhado na TV as seguidas autodeclarações do presidente Jair Bolsonaro. São falas simples e ao mesmo tempo intensa na violência com que atingem seus destinatários, seja para o regozijo de apoiadores, seja para o horror dos que dele tomam distância. Acontece que o presidente Jair Bolsonaro tem a coragem de dizer em público o que até então um político de sua estirpe só diria em espaço privado de câmeras, microfones e holofotes. O que ele diz revela não só um homem sem conteúdo, pelo menos no que se espera dele ao governar uma nação. Não obstante, são frases que, nas grandes mídias e redes sociais, colocam a nu, não o sujeito que se idealizaria de lábios bem fechados, mas um certo processo de subjetivação concretamente percebido no momento de sua fala. Porque dessa toxa fonte de linguagem e subjetividade, além do líder maior da nação, muitos outros indivíduos se servem para tornarem-se os sujeitos vitoriosos no triunfo da maldade. Esta forma disruptiva de tornar-se sujeito brota na e pela fala espontaneamente proferida, como que sem querer. Mas, claro, isso não se dá só nos estritos contextos em que espantosos dizeres em primeira pessoa são pronunciados. Antes é preciso considerar que são parte de uma longeva série de enunciações arquivadas desde os porões torturantes dos anos de chumbo. No entanto, ao analisar tais dizeres, segundo este ou aquele procedimento, não nos deixemos enganar. Não interessa o conteúdo insólito do que é dito, mas sim o fato de o dizer apontar para o sujeito em ato flagrante de fabricação de si, ainda que for fora da ordem. Vejam que estou me referindo a processos de subjetivação produzidos pelo simples fato de um indivíduo tomar a palavra e nela colocar em cena o sujeito que vem ali mesmo, no acontecimento de sua fala. Há que se levar em conta atos que se originam e percorrem todo o corpo, desde a voz até diminutos gestos corpóreos. Na imprensa, locutores e redatores nunca perdem a chance de ironizar em seus relatos todas as vezes que Bolsonaro leva os braços e os dedos à boca ou ao nariz, até mesmo as mãos estendidas para cumprimentar seus admiradores. Em tudo isto, há enunciação corpórea, justamente porque em imagem e som se deixam incluir em arquivos que depois servirão para sustentar a memória de um governo em falta. Enfim, temos aí a matéria bruta de um certo processo discursivo de subjetivação. Hora de eu precisar que ferramentas conceituais emprego e que método construo para minha análise.
Em uma das primeiras aulas do curso O Governo de Si e dos Outros, Michel Foucault propõe um modo de definir e analisar discurso que ele designa a dramática do discurso verdadeiro na ordem da política. Seu propósito é de realizar, desde a Grécia Antiga, uma história outra do discurso da governamentalidade. Para isso, ele tomou como fio condutor o conceito operatório que chamou de dramática do discurso verdadeiro. Este é o caminho para o sujeito identificar, este é o caminho para o pensador identificar as diferentes formas estruturantes do que os gregos definiam como discurso verdadeiro. Entre estas formas, Foucault propõe a dramaturgia. O eixo axial dessa proposição analítica gira em torno da noção de parresia, mas, por falta de tempo, não quero ir fundo nesse conceito, embora admita que vai estar sempre implícito toda vez que me referir à expressão discurso verdadeiro. A ideia de cena é o meu foco. Este deve ser o elemento da análise. Em outros termos, na estrutura dramática do discurso, tomado na ordem do político, o que se analisa é uma cena de interlocução que se estrutura por um encadeamento de enunciações em cuja trama se escuta e se vê um destinador dirigindo-se a um ou mais destinatários. Assim se compõe o teatro próprio da linguagem, como diria Roland Barthes. Isto se passa na esfera da governabilidade, ordem de discurso que constitui sujeitos em relações mútuas de força e poder. Importante também atentar para a especificidade do conceito dramaturgia do discurso verdadeiro. O que quer dizer esta expressão? É bem um problema de enunciação que o pensador francês destaca. Ou seja, uma fala não pode compor um discurso verdadeiro se não for realizada em primeira pessoa. Se não compuser um enunciado que implique o eu, portanto, uma marca de pessoa, ligando aquele que fala à sua própria fala. Tanto que, na aula de 30 de janeiro do curso do Governo dos Vivos, Foucault conclui que, sem o ponto do que se poderia chamar de subjetivação, isto é, o emprego da primeira pessoa, a dramaturgia própria ao discurso verdadeiro fica inacabada. Isso ele diz quando aponta para os seus ouvintes a primeira vez em que na peça Édipo de Sófocles, o rei Édipo, diz eu. Isso porque é preciso que o sujeito se mostre no enunciado não só como sujeito da ação verbal, mas sobretudo como o falante sendo fabricado enquanto fala. Daí que a expressão discurso verdadeiro, no contexto da investigação Foucaultiana sobre a história da parresia, é empregada na específica acepção que é a de ato de enunciação. Da parte de Michel Foucault, trata-se de delimitar o processo de subjetivação implicado no ato de dizer, isto é, o sujeito derivado pela maneira de dizer, de proferir um determinado enunciado. Por certo, tal processo de subjetivação pressupõe, sim, o discurso como ordem, como sistema de formação determinante desta ou daquela subjetividade. O que está em questão para Michel Foucault, na primeira etapa de sua pesquisa histórica da parresia, é a ordem do discurso político,
esta que baliza posições de poder no âmbito da arte de governar ao longo da história, que ele toma desde a antiguidade grega até a passagem do século XX do século XIX ao século XX. Haveria muito ainda a dizer sobre a materialidade discursiva que esbocei até aqui. Essa que Foucault descreve como dramática do discurso verdadeiro. Mas vou tomar os poucos elementos que introduzi e propor fazer com eles um breve exercício de análise. Já que se trata de dramaturgia do discurso, vou proceder ao modo Foucaultiano. Porque o que interessa, segundo a ordem da política em que Bolsonaro se deixa interpelar, é o processo pelo qual a maneira de dizer manifesta uma subjetividade política, conforme o regime que atravessa o acontecimento da sua fala. Em termos analiticamente mais precisos, temos, em primeiro lugar, no quadro das condições imediatas de produção, ou seja, a eclosão de uma peste tomando a população de um país, e as urgentes medidas que deve tomar o governante para deter o avanço da pandemia. Em meio a esta crise política brasileira, aliada à pandemia do coronavírus, desde abril de 2020, no espaço midiático de circulação de discurso, os espectadores observam o que se passa entre o protagonista governante e seus governados. Mediante formas heterogêneas de discurso relatado, discurso direto e indireto, espectadores virtualmente distribuídos assistem ao modo com que o presidente se mostra pela maneira como fala, ou seja, quem é e como é o eu a falar em dada posição política de sujeito. É dizer, em termos Foucaultianos, que a verdade do falante só vale enquanto faz corresponder seu ato de fala a uma relação verdadeira entre o eu que enuncia e o seu enunciado. A verdade não diz respeito à correspondência entre o conceito de enunciado e a realidade a que se refere. Perdão, repito. A verdade aqui não diz respeito à correspondência entre o conteúdo do enunciado e a realidade a que se refere. A verdade que se busca está na relação entre o enunciado e o sujeito falante. Para ilustrar, concentro-me em certos enunciados lapidares. Refiro-me às circunstâncias contingentes em que dizeres quase casuais do presidente e seus destinatários visam a colocar um e outro à prova. Quero, desta forma, focar os indicadores estruturantes do que Michel Foucault chamaria, no caso, a dramaturgia do discurso verdadeiro. Reitero que a palavra discurso, conforme disse antes, remete não só à ordem da política ou do exercício da governamentalidade. Discurso aqui é precisamente o acontecimento da fala. O estatuto preciso do ato de fala a ser tomado como objeto estruturante da dramática do discurso permite descrever processos de subjetivação, esses que situam posições de sujeito em jogo no exercício da governança. Isso se verifica tanto na relação do presidente com seus ministros, quanto na interação com o povo que governa, de forma que a memória de curto prazo a ser trazida para análise só pode vir através das falas que apontam na cena o modo com que nela se produz o protagonista de sucessivas autoexposições. Não tenho tempo de elencá-las de ponta a ponta no quadro da narratividade jornalística que produz o arquivo discursivo dessa história.
Proponho então me deter unicamente nesta frase dita de roldão pelo presidente Jair Bolsonaro. E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Volto a ela daqui a pouco, delimitando apenas a primeira sequência deste enunciado. O que motiva a minha análise, portanto, é o inusitado de um dizer que acontece onde, quando e vindo de quem não se espera acontecer. Ao responder dessa maneira, como por exemplo em outra ocasião, eu não sou coveiro, o que se coloca em suspenso não é o referente da frase sintaticamente bem articulada em sujeito e predicado. O que surpreende é o escancarado proferimento acumulando na sintaxe frasal sujeito denunciado e sujeito da enunciação. O mesmo se observa na resposta dada à pergunta que lhe foi dirigida por um jornalista interrogando o que teria o presidente a declarar sobre o aumento exponencial do número de mortes pelo coronavírus. Volto ao enunciado que introduzi antes. E daí? Esta frase interrogativa, resumida em uma indicação puramente temporal e espacial, torna flagrante a verdade que fabrica o sujeito que diz. Não apenas porque a fala do inquiridor pode se converter em prova contra ele mesmo, mas porque a frase coincide na duração em que é emitida com a verdade de seu acontecimento, a do sujeito que diz. Daniele Lorenzini tem razão quando, ao recuperar o valor performativo do enunciado parresiástico, demonstra não se tratar da verdade que antecede ou está fora do dizer, mas da que acontece pelo fato mesmo de dizer. Aí é que se tem o que ele categoriza como verdade e acontecimento, ou a verdade que não pode ser apontada fora do ato mesmo da enunciação. E daí? Ato de enunciação cuja realização remete ao próprio falante. Voz que sonoriza um ato de subjetivação cometido na posição que desempenha no teatro de certa ordem política de discurso. E aqui digo teatro como traço inerente à dimensão performativa da linguagem e do discurso. Duas séries de arquivo aqui aparecem. Primeiro, o da história interna da língua, atestando o modo como se estabelece um sistema gramatical. A palavra daí, lembremos, é composta da contração da preposição de mais o artigo da preposição de, mais o advérbio aí, de onde se forma uma locução adverbial. Tanto indica espaço quanto informa tempo. Ou seja, o momento da fala é o ponto de emergência de uma certa subjetivação. Considerando a frase interrogativa introduzida pela conjunção aditiva e, o uso da contração adverbial informa sobre a qualidade moral ou ética do enunciador. Perguntar e daí significa desinteresse da parte de quem pergunta. A segunda série de arquivos que a frase e daí evoca vem do arquivo que atesta na história a série de ocorrências de enunciação, marcando a repetição de um mesmo efeito, o que vincula o falante a certo modo de ser sujeito. Impossível não lembrar aqui desta mesma ocorrência em versos no cancioneiro popular da música brasileira. Nos anos 60, a célebre cantora Isaura Garcia fez grande sucesso cantando samba de Miguel Gustavo, que tinha este título, E daí? Proibição inútil e ilegal.
Mais recentemente, em 2003, a cantora pop Luca explodia os ouvidos do mundo inteiro com o seu Tô Nem Aí, composição dela e de Latino. Na hora presente, tomada na relação com o governante e o povo que governa, o fraseado "e daí" vem da mesma linha e rede de enunciação, ou seja, no mesmo plano do arquivo que historicamente lhe confere força performativa, produz efeito de subjetivação. Isto significa que esta maneira de dizer marca, mediante a apropriação desta forma arquivada na língua e na história, o ato do sujeito se produzindo na instância em que fala. O que interessa, contudo, repito, é o ato vocal, que tem o corpo como lugar de realização. Trata-se da contraparte corporal da enunciação linguística, remetida a uma posição de sujeito na ordem discursiva da arte de governar. Inevitável, por mais que se meta, enuncie, ou digamos, tente reformular, dizendo que a imprensa distorceu seu dizer, o enunciador não pode escapar à coincidência entre seu dizer e ele mesmo. A considerar a força do ato de fala que vem do corpo do falante, inútil impetrar habeas corpus. O que mais resta a dizer sobre este pontual ato de enunciação? Esta expressão não pode ser plena de referência. É somente ato que escancara o sujeito, enquanto pessoa capturada fora da ordem do discurso em que se exibe. Visto sob esta perspectiva, este ato de fala se opera no vazio do significante, porque o acontecimento de sua realização na boca do sujeito que o faz, e daí, produz e nada recupera no mundo a não ser o próprio sujeito enquanto fala. Talvez valha a pena aceitar os limites da interpretação, porque de tanto interpretar, o acontecimento do dizer contingente e espantoso é conduzido ao abismo incontornável do que pode e não pode ser dito. Urgente nos entregar a escuta da fala, não no signo pleno, mas no vazio do sentido a que o dizer se abre. Difícil compreender se o analista de discurso já traz no gesto de interpretação o efeito de sentido desde antes, pretendido como resultado da análise. Não chore, não ria, mas compreenda. Assim encerro com uma citação de Spinoza.